Vou falar do famoso código de cores. Esse código é usado para identificar o valor dos resistores mais famosos, que são esses PTH aqui, que são os mais comuns. Mas também temos resistores SMD que também usam código de cores. Esses resistores são chamados de MELF, e também tem o mini MELF, que são os menores que surgiram depois do MELF. No resistor comum PTH pode ter de 4 a 6 faixas, e para identificar o valor de cada faixa é muito fácil. Basta ler a tabela. Cada cor representa um número. Se o seu resistor tiver 4 faixas, os dois primeiros números representam o valor base, que deve ser multiplicado pelo fator multiplicador da terceira cor. Mas se o seu resistor tiver de 5 a 6 números, considere os 3 primeiros números o valor base e o fator multiplicador estará na quarta faixa de cor. A cor a seguir é a tolerância. As tolerâncias mais comuns são 10% prata, 5% ouro e 1% marrom. No de 6 faixas, a última faixa representa o coeficiente de temperatura em ppm. A tolerância é o quanto o valor da resistência pode variar, para mais ou para menos. E o coeficiente de temperatura, o que seria? Significa o tanto que a resistência muda conforme a temperatura. Existem componentes eletrônicos específicos, os NTCs e PTCs, que são espécies de resistores que mudam conforme a temperatura, e eles foram feitos para isso mesmo. Porém, esses nossos resistores comuns aqui do vídeo, nós não queremos que a resistência deles se altere conforme a temperatura. Porém, nada é perfeito. Se a temperatura do resistor mudar, a resistência deles se altera um pouco. Bem pouquinho, mas eles se alteram. É significativo? É importante? Depende. Para mim que faço apenas pequenas manutenções, esse parâmetro nunca foi importante. Mas para quem vai, desenvolver a placa do foguete da NASA, talvez seja importante o ppm do resistor. Nos resistores MELF e mini MELF, a tabela de código de cores é exatamente a mesma. Porém, só tem a faixa de tolerância no de 5 faixas. E sendo assim, no de 3 e 4 faixas, o último valor é o fator multiplicador e os primeiros são o valor a ser multiplicado, conforme está aqui na imagem. É só um pouquinho diferente, mas as cores e a lógica é exatamente a mesma. Para ilustrar um exemplo, veja esse resistor aqui. Ele é PTH e tem 4 faixas. As duas primeiras são o valor base dele, marrom e verde, portanto 15. O número a seguir é o fator multiplicador, vermelho, 100. Portanto, basta fazer 15 vezes 100, que dá 1.500 ohms, ou como é comum dizer, 1K5, ou um resistor de 1,5 kΩ. E a última faixa é a sua tolerância, cor dourada, que é mais ou menos 5%.